No vídeo de hoje você vai aprender a como instalar o GCAP 2026 aí no seu Debian. Link tá na descrição. Você vai clicar aqui nessa parte, ó, em Multi. Baixou? Eu já estou aqui com o programa, o arquivozinho, e eu vou te explicar agora o que é que você deve fazer. Essa versão é geralmente baseada em Java, o que permite que o mesmo programa corra em diferentes sistemas operativos, incluindo o Linux. Bem, você vai descarregar ele. Eu vou criar aqui uma pasta com o nome GK. Botão direito nela, abrir o Files. Ele já tinha uma pasta dentro, né? Enfim, deixa eu apagar essa pasta aqui. A gente vai extrair. Como assim? Clica aqui em cima, lado esquerdo superior, extrair. Tu vai escolher o local. No meu caso, eu vou deixar na área de trabalho e vou clicar em extrair. Extração concluída com sucesso. Fechar. E vou fechar isso aqui. Esse arquivo aqui você já pode excluir. O arquivo que a gente vai fazer é esse aqui, do GCAP. A gente precisa preparar o Java no Debian. Vamos abrir aqui o terminal. Geralmente o Debian precisa colocar o sudo, mas eu já fiz vídeo aqui no canal de como habilitar o sudo dentro do sistema, tá? O SU. Então apenas eu digito sudo apt update, coloco minha senha, dou um enter. Ele vai checar se existe atualização. Checado, vamos fazer agora o seguinte. Os comandos estão aparecendo agora para vocês, né? E dê um enter. No meu caso, eu já estou com a versão mais atual, ó. Mas se você não tiver, vai fazer a instalação, certo? E aí você dá um S para sim e prossegue com a instalação. Agora aqui no terminal a gente vai digitar o exit. Aqui dentro você vai procurar a opção. Você pode usar tanto essa ou essa, certo? Dentro da pasta, você vai clicar botão direito, abrir no terminal. Vamos fazer o seguinte, digite o comando. Bem, aqui dentro da pasta, você vai clicar botão direito, abrir no terminal. Não feche a pasta atrás, tá? Deixa ela aberta. Aqui no terminal, você vai digitar o seguinte comando, que a gente lembre-se que a gente usa esse ou esse. Eu vou usar esse aqui. Comando é esse aqui. Tu vai dar um enter. O Linux, por segurança, bloqueia a execução de arquivos novos. Rodando esse comando, ele libera o script. Agora a gente vai executar o programa para iniciar o script. Então vamos colocar ponto, esse sinal, e vamos colocar isso aqui, ó. Só que no caso aqui eu vou escrever e vamos dar um enter. A partir desse momento, ele vai abrir o programa. Não se preocupe com mensagem de erro. Ele vai abrir o programa normal. É importante você ter paciência um pouco aqui para esperar ele carregar por completo. Depois de criado por completo, você pode estar utilizando normalmente. Paulo, eu rodei o comando e não abriu nada. E aí? Ó, abriu, tá vendo? Eu rodei o comando e não abriu. E aí? Caso o comando que eu te mostrei não funcione, pode ser que o Java não esteja instalado ou o script esteja com algum erro de caminho. Então você precisa fazer o seguinte: você pode abrir diretamente usando o Java. Java, como está aparecendo para vocês, né? Aí tu dá um enter e ele vai abrir o programa em questão. Deu para entender? Agora presta atenção em uma dica aqui. Se o terminal disser que o comando Java não foi encontrado, você precisa instalar um ambiente de execução. Então vamos fazer o seguinte: você vai digitar e aí tu dá um enter, coloque a senha e dê outro enter. Aqui ele vai checar se existe atualização e logo em seguida vai fazer a instalação. No meu caso aqui ele não vai instalar porque já tem instalado. Ele só vai me mostrar a versão que eu estou usando. Mas para você vai aparecer a opção de você confirmar. Se aparecer, confirma que ele vai instalar. Aqui, ó, no meu caso ele só mostrou a versão que está atualizada, ó, que é a nova versão. Por isso que eu consegui utilizar aquele comando anterior, esse comando aqui, ó, Java, e aí eu consegui abrir o programa porque já tinha o Java instalado. Dúvidas? Use o comentário desse vídeo para tirar sua dúvida. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comente, compartilhe o vídeo, vire membro. Se aparecer o botão hypar nesse vídeo, por gentileza, hype o vídeo. E lembrando que se vocês quiserem criar um atalho para que toda vez que você abre o programa não precisar usar todo esse comando, deixe no comentário desse vídeo que eu posso fazer um vídeo falando sobre isso.